Olá pessoal, hoje vamos dar início ao nosso curso básico de ultrassom. Será uma série de 8 aulas, de 8 apresentações, onde vamos cobrir os seguintes aspectos: o uso do Point of Care ultrassom, o ajuste do aparelho, anatomia do pescoço, dando ênfase nas principais estruturas e vasos. Vamos falar sobre janelas cardíacas, ultrassom torácico, avaliação da aorta e via cava inferior, anatomia ultrassonográfica do abdômen e, por fim, avaliações das veias e membros inferiores, com ênfase ao diagnóstico de TVP. Iniciando, vou falar um pouco a vocês sobre o que é o POCUS, o Point of Care Ultrassom, né? O Ultrassom Point of Care. Isso é uma forma de o médico assistente usar o ultrassom como uma avaliação diagnóstica, como um auxílio diagnóstico. A ideia é que o exame seja realizado à beira do leito, pelo médico assistente, de forma dirigida à resposta de uma questão específica. Geralmente, você vai querer saber se o paciente tem ou não determinada patologia, que é a sua hipótese. É muito importante também para guiar procedimentos, dando mais segurança e mais acurácia aos procedimentos. E a ideia de Point of Care não é exatamente uma novidade. Está sendo usado mais recentemente para ultrassom, mas nós já usamos o Point of Care para nos dar várias outras informações diagnósticas. Por exemplo, quando nós usamos o eletrocardiograma, usamos um hemoglicoteste, um gasômetro, tudo isso são exames feitos no Point of Care para auxiliar no diagnóstico de diversas patologias. Em relação ao ultrassom, quem começou foi o Dr. Daniel Lichtenstein. Ele é um médico francês, um intensivista francês, que em 1988 começou a usar o aparelho que, segundo ele, ficava esquecido lá durante as noites do plantão dele na UTI do Hospital François Jardin, para começar os primeiros passos no mundo do ultrassom, né, do ultrassom Point of Care. E ele resolveu começar logo pelo órgão que era conhecido órgão proibido, aquele que não poderia ser ensonado, que era o pulmão, né? Hoje em dia o ultrassom torácico e pulmonar passou de um órgão proibido para ser uma das principais aplicações, depois da avaliação cardíaca, na terapia intensiva. É importante lembrar sempre que o ultrassom é um teste diagnóstico e, como tal, ele serve para aumentar ou para refutar a sua hipótese diagnóstica, que aqui nós chamamos de possibilidade pré-teste. Então, baseado na história clínica e no exame físico, você vai fazer sua possibilidade pré-teste ou sua hipótese diagnóstica, vai utilizar o teste diagnóstico e esse teste diagnóstico ele vai aumentar a sua chance, reforçar a sua chance pré-diagnóstica de teste de impressão diagnóstica ou refutar. E aí, depois disso, depois do teste diagnóstico, você vai ter a possibilidade pós-teste. Nesse exemplo aqui, temos um homem fumante com estente prévio, chega no pronto-socorro com queixa dor precordial, em aperto e sudorese. Então, nós fazemos uma hipótese diagnóstica de IAM. Vamos assumir que 85% de chance desse paciente ter um IAM. Se você faz um teste diagnóstico, por exemplo, um ECG que mostra supra-DST de V1 a V6, sua possibilidade pós-teste vai aumentar, né? Então, vamos assumir que de 85% você vai para 99% de possibilidade diagnóstica pós-teste. Essa possibilidade diagnóstica pode diminuir se, em vez de um ECG mostrando supra-DST, você tivesse uma tomografia de tórax mostrando uma dissecção de aorta. Então, provavelmente, a sua hipótese diagnóstica prévia de AM ia ser reduzida bastante, né? Já que você não teve nenhum exame, nenhum teste diagnóstico que corroborou. Essa propriedade dos testes diagnósticos aumentarem ou diminuírem a sua possibilidade pré-teste, ou sua impressão diagnóstica, ou sua hipótese diagnóstica, é conhecida estatisticamente como Likelihood Ratio, que ele pode ser positivo, quando aumenta a chance do teste da sua impressão diagnóstica, ou ele é considerado negativo quando diminui a chance da sua impressão diagnóstica. A fórmula é bem simples, ele leva em consideração a sensibilidade e a especificidade do teste, sendo que o LR positivo é quando você tem a sensibilidade dividido por 1 menos a especificidade. E ele é acima de 1 e é considerado muito bom quando ele é acima de 10. O LR negativo, a fórmula é 1 menos a sensibilidade
dividido pela especificidade. Ele é negativo porque ele diminui a sua chance pré-diagnóstico, pré-teste, mas ele não chega a um valor negativo. Na realidade, ele chega a um valor próximo de 0, abaixo de 1. 1 é o valor inócuo, que nem aumenta nem diminui a sua chance diagnóstica. Mas quando ele vai se aproximando de 0, ele vai diminuindo, refutando a sua hipótese diagnóstica. Alguns exemplos do uso likelihood ratio. Você pode ver aqui quando a gente está avaliando o pneumotórax. E usa como teste diagnóstico o ultrassom para avaliar o pneumotórax e avalia a presença de isolamento pleural ou ausência de linhas B, que são os rabos de cometa, né? Quando você usa isso, o LR positivo fica acima de 50, 50,5, que isso reforça muito a sua hipótese diagnóstica. E o LR negativo, bem abaixo de 1, 0,09, que se não tiver esses achados, refuta a hipótese pneumotórax, de forma bem importante. Em relação à pneumonia, também um LR positivo aqui de 15,3, acima de 10, e um LR negativo, 0,09, também bem baixo. Então, a presença de consolidação subpleural ou linhas B focais, que nós vamos abordar quando estivermos falando de ultrassom torácico, ele ajuda muito a corroborar ou refutar sua hipótese de pneumonia nesses pacientes adultos. Em relação à função cardíaca, a presença do EPSS, que é o Endpoint Septal Separation, que nada mais é do que a distância entre o folheto anterior da válvula mitral e o septo do ventrículo esquerdo. Quando essa distância na diástole está acima de 7 milímetros, ele não consegue ajudar você, não consegue suportar a sua hipótese de CC. Entretanto, se tiver abaixo de 7 milímetros, o LR negativo é bem forte, é zero. Isso quer dizer que a sensibilidade é 100%. E esse paciente não vai ter insuficiência cardíaca. Então, é um bom teste diagnóstico para eliminar a possibilidade de insuficiência cardíaca em um determinado paciente. Como pode ser feita a comparação do ultrassom com a radiografia convencional em ambientes de terapia intensiva e emergência? Bom, na realidade, eles não são comparáveis. O ultrassom ele se compara à tomografia em relação à sensibilidade e especificidade. Ele está muito acima da radiologia convencional quando você pensa nas principais patologias de emergência e terapia intensiva. O que ele não se presta ainda muito bem é para avaliar pacientes com apendicite, principalmente pacientes adultos, e pacientes com acidente vascular encefálico, né? Devido à janela óssea cerebral não ser das melhores nos adultos, ele não é um bom diagnóstico para isso, apesar de que ele auxilia muito a avaliar, a prever o desenvolvimento de vasoespasmo após, por exemplo, um AVC hemorrágico. Claro, como teste diagnóstico ele tem limitações, todo exame de imagem tem várias limitações. Um dos nossos inimigos no ultrassom é o excesso de tecido adiposo, dos pacientes obesos, isso aí dificulta bastante a insonação dos órgãos, né? Mas acaba sendo também uma limitação para todos os outros testes. Várias sociedades atualmente recomendam que os seus médicos, os seus sócios, os seus associados aprendam a manusear o ultrassom como uma ferramenta diagnóstica. Eu vou trazer o exemplo de algumas mais importantes internacionais e nacionais, como por exemplo a Sociedade Americana de Anestesiologia e Critical Care, que ele recomenda que todos os seus trainees, todos os alunos ou residentes de terapia intensiva dominem o uso do ultrassom nessas avaliações, vascular, abdominal, pulmonar, a fazer o eco transtorácico, transesofágico e esteja alerta para os critérios de qualidade do uso desse ultrassom. Também a Sociedade Americana de Critical Care, de Medicina Crítica, tem o seu próprio curso de ultrassom Point of Care, eles fazem junto com o Congresso Nacional. A Sociedade Europeia tem também o curso avançado de ecocardiografia à beira do leito, também desenhado para os médicos intensivistas. A AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, tem o seu curso, que é o ECOTIM.
O Critical Care Forum tem um espaço, uma série temática dedicada especificamente à ecocardiografia em pacientes críticos, né, que é tutoriada pelo Dr. Daniel D. Baker, sempre está colocando novos artigos relevantes nesse tema. Existe uma sociedade multinacional de terapia intensiva, que é o Infocus. Eles editam o Critical Ultrasound Journal, que é um jornal online gratuito, e envolve vários países ao redor do mundo, o Brasil inclusive, tem 2 representantes aqui dessa sociedade. E esse estudo aqui, realizado em 2015, mostrou qual é a principal aplicação do ultrassom point of care em terapia intensiva. Então ele pegou várias terapias intensivas e avaliou para que mais qual é o principal objetivo de usar ultrassom em ambientes de terapia intensiva. Para a gente ter uma ideia qual é, na prática, qual é a utilidade do ultrassom. Foi visto que a maioria dos exames de ultrassom são feitos para avaliar o coração, né? A ecocardiografia é o principal, com mais de 50% dos exames sendo direcionados ao coração. Logo depois vem o pulmão, né? O ultrassom pulmonar, Doppler transcraniano e menos importante, vem o ultrassom abdominal, o eco transesofágico e o exame FAST. Esse último é mais usado no ambiente de trauma. Mas aí sempre fica aquela questão, poxa, mas o ultrassom é um exame utilizador dependente, quer dizer que se eu não aprender bem, eu posso errar, pode ser que eu não tenha um LR positivo, não consiga reproduzir aquele LR positivo ou negativo da literatura. Isso é verdade, mas se você for pensar, quase todos, se não todos, os nossos aparelhos e devices de auxílio diagnóstico, eles são utilizadores dependentes, né? O estetoscópio é utilizador dependente. Se você não estiver bem treinado, se você não estudar, você não vai fazer um bom uso do estetoscópio. Nem mesmo a caneta. Se você não fizer uma boa história clínica, não fizer um bom exame físico do paciente, você não vai ter uma boa possibilidade de pré-teste. Então, um teste diagnóstico pouco vai lhe ajudar a reforçar ou refutar uma hipótese diagnóstica que você nem então tem, né? Então, realmente é utilizador dependente, assim como todas as outras ferramentas de auxílio diagnóstico são. Existem perspectivas bem interessantes para o uso do ultrassom, né? A gente vem vendo cada vez mais isso ser incluído no ensino médico para ajudar os alunos a entender melhor a anatomia, a fazer exames físicos mais completos. Isso é uma realidade atual já nas universidades americanas. Ele vem se espalhando para uso por demais profissionais da área, por ser um exame barato. Sim, ele é bem mais barato você ter um aparelho de ultrassom do que ter um aparelho de raio-x, por exemplo. É um aparelho que pode ser usado em áreas longínquas, áreas de difícil acesso, por exemplo, em regiões montanhosas, em locais onde não tem energia elétrica, já que eles possuem as baterias para serem utilizadas, né? A gente vem vendo outros profissionais como enfermagem, fisioterapia, nutrição já aplicando ultrassom para guiar os seus diagnósticos. A tendência hoje são os aparelhos ultraportáteis, que são mais se aproximando de um celular do que daqueles antigos aparelhos cheios de botão que afastava o aluno, afastava o médico do interesse na sua utilização. E mais recentemente o pessoal vem usando contraste, o ultrassom contrastado, com microbolhas ou com contrastes sonocontrastes, principalmente na parte de oncologia hepática e renal, mas já com uso em pediatria, no FAST pediátrico, mostrando que aumenta bastante a sensibilidade e a especificidade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, dessa introdução ao uso do aparelho de ultrassom. E em breve nós vamos disponibilizar as outras aulas aqui no canal. Até lá!